Vamos lá, meus amigos. Dia de quartas de final de Copa do Mundo. A gente vai falar dos dois jogos dessa sexta-feira, que inclusive envolve a seleção brasileira, então é um dia muito especial e de quebra ainda envolve os argentinos. Então vamos falar de jogo a jogo. Primeiro do jogo que acontece daqui a pouco ao meio-dia. A gente tem Brasil e Croácia. Confronto que pode ser o mais desnivelado dessa fase de quartas de final, porque a gente tem o Brasil como possivelmente top 1 da Copa do Mundo até aqui, ou no mínimo um top 2, contra a seleção croata, que briga para não estar atrás de Marrocos, tá? Entre essas quartas de final, então é difícil dizer que não seja o mais desnivelado. A gente tem um confronto que vai envolver muito mais o Brasil sendo ofensivo, a princípio é o que a gente imagina. A gente tem a seleção, claro, tem as lesões ali de Alex Telles, tem a lesão do Gabriel Jesus, mas o que impacta mesmo é a lesão do titular, o Alexandre, que a gente não sabe se vai jogar ou não. Ainda estava tentando se recuperar a tempo para a partida. Se for jogar, é uma adição super interessante, porque de momento que a gente tem, se o Alexandre não jogar, é o Danilo improvisado na lateral esquerda, que é uma função que ele cumpriu bem na última partida, mas a gente sabe que acaba deixando o cara desconfortável. O Danilo esse que voltava inclusive de lesão. Então, se você tem um cara da posição, é melhor fora aqui. Improvisar o Danilo na lateral esquerda e colocar o Militão na lateral direita provavelmente seria um caminho a ser seguido pelo Tite. Isso impacta em um nível de ofensividade, porque não é característica do Militão. Ele não sobe muito e quando sobe, ele não sobe com tanta qualidade. Não é culpa dele, só não é a característica dele. E isso complicaria um pouco no jogo da seleção, principalmente no sentido de a seleção ter que propor mais jogo, ao que tudo indica, contra a Croácia. Um time que estava invicto até aqui na Copa do Mundo, está invicto, né? Mas não chegou a fazer grandes partidas, não teve grandes atuações e, sinceramente, pouco pode ameaçar a seleção brasileira. A seleção é sólida, é um time bem equilibrado defensivamente, com o Alisson. Quando foi necessário a participação dele, participou muito bem, fez boas defesas, sofreu um gol em um estágio de partida que o jogo estava controlado e ainda assim fazia boas defesas. Uma defesa super equilibrada que conta possivelmente com o melhor zagueiro do mundo hoje, que é o Marquinhos, e o Thiago Silva em alto nível, os dois laterais bem. O meio campo, uma grande força, o Casemiro muito importante para evitar a criação do ponto forte da Croácia, que é o Modric, é o grande craque do time croata, é um cara que pode realmente encontrar um bom passe, bater uma bola de longe, que ele tem essa característica, aquele chute de trivela. É o jogo da Croácia. É colocar a bola no Modric, contar com a criação dele, no lançamento para o Perisic de profundidade, numa bola cruzada na área para o Kramaric ou para o Petkovic, tentar jogar na velocidade pelo lado e buscar essas chances pela criação do meio campo, que é o ponto forte da Croácia. Kovacic, Modric, Brozovic. A Croácia tem criação, é um time que tem jogadores que têm essa característica. O difícil é eles conseguirem se encontrar com um time tão bem defensivamente como a seleção brasileira, tão sólido. E eles ainda não têm se encontrado na Copa mesmo contra as seleções menores. A Croácia não foi um time com muitas oportunidades, com grandes atuações, mesmo tendo esse meio campo na Copa. Então é ainda mais desnivelado por conta disso. Fora que você tem um cão de guarda na seleção brasileira como o Casemiro. E aí vem para a parte ofensiva que dispensa apresentações. Um ataque muito bom, com várias opções. Agora o Neymar com mais ritmo de jogo. Você tem a velocidade pelas pontas, com Vinícius em uma ponta e Rafinha na outra, o Antony sendo opção e o Richarlison fazendo gol adoidado. É um time que cria muito, que tem muito volume e que teve a capacidade de, mesmo jogando contra defesas mais fechadas, encontrar esses espaços. A Croácia conta com um zagueiro muito interessante, que é o Gvardiol, um sistema até bem montado, mas eu acho que não vai conseguir aguentar a pressão do Brasil. Então é um jogo que tem um favorito claro e eu acho que vai se cumprir o favoritismo, o Brasil se classifica para enfrentar quem vem do duelo entre Holanda e Argentina. E aí a gente tem um jogo mais equilibrado do dia. Mesmo a Argentina contando com o gênio Lionel Messi, e em alguns momentos é dependente dele. A Argentina passa muito da criação, muito do volume de jogo da Argentina passa por Lionel Messi. E ele vive uma fase de crescimento nessa Copa. Ele começou mal a Copa do Mundo, foi aumentando e chegou, por exemplo, nessas oitavas de final, sendo a grande peça importantíssima e fundamental no jogo contra a Austrália. E aí você tem um ataque equilibrado. Você conta com, por exemplo, a juventude do Julián Álvares, que pode ser titular nessa partida. Ele tem disputado vaga ali com o Lautaro Martínez em alguns momentos, mas vem jogando melhor. O Lautaro não faz uma boa Copa, mas ao mesmo tempo que você tem a juventude dos dois, você tem a experiência do Di Maria, que é um cara que decide muito para a Argentina. Em alguns momentos, Di Maria tirou a Argentina do mato em várias competições, como em Copa do Mundo 2018, um jogo contra a França, ele faz o primeiro gol. Você tem a Copa América, que ele faz o gol da final. É um cara que consegue decidir jogos e tem qualidade para isso.
Meio campo da Argentina, a gente sabe que meio campo e defesa tem muito a característica da marcação, da pressão. É uma incógnita para mim como a Argentina vai encarar essa partida, porque em alguns momentos nessa Copa eles priorizaram o momento defensivo. As linhas mais baixas, em alguns momentos, os volantes preocupando bastante em fazer a proteção da linha defensiva, dos zagueiros ali. Mas nesse duelo contra uma Holanda que também tem um ataque interessante, que não chegou a apresentar o máximo que pode oferecer na minha visão, mas conta, por exemplo, um cara que estava na vice-artilharia da Copa do Mundo nesse momento, que é o Cody Gakpo. Está fazendo uma Copa do Mundo absurda, vivendo um momento excelente. Uma Holanda que também consegue criar com opções, criar com a velocidade pelos lados, dos pontas. Tem o Bergwijn nessa função, tem o Depay em alguns momentos entrando e saindo muito da função de 9 e ajudando nos lados. E uma presença forte dos alas, tanto de um lado o Blind, que não tem velocidade, mas consegue criar com a visão de jogo, com passe e profundidade, um lançamento, cruzamento interessantes, como a presença do Denzel Dumfries, que pode ser peça interessante nessa partida. Ele vem de uma partida muito boa, participando dos 3 gols da classificação holandesa, fazendo gol e dando 2 assistências. E esse encaixe dos alas justamente vem da Holanda jogar com 3 zagueiros. Isso é uma incógnita para mim, porque por mais que eles venham defender em uma linha de 5, eu não sei como vai ser o encaixe justamente para jogar contra a Argentina, um time que em alguns momentos se retrai mais. Não consigo dizer quem vai tomar as rédeas da partida de querer atacar mais. Eu acho que tem tudo para ser, na verdade, uma trocação muito franca e a Argentina podendo aproveitar justamente as costas desses alas. Por exemplo, se você lança o Di Maria nas costas do Blind em velocidade, numa transição, com o Messi aparecendo pelo centro para eles tabelarem ou um receber um passe do outro, é muito perigoso. São seleções com aspectos semelhantes em alguns momentos, porque você tem as duas sendo melhor ofensivamente do que defensivamente, apesar de que a Holanda conta com um Van Dijk, um De Ligt na defesa. O time tem se destacado mais ofensivamente. Da mesma maneira a Argentina, só que com menos qualidade na defesa e obviamente o ataque disparando na frente. Eu acho que vai ser uma trocação, vai ser um belíssimo de um jogo e a gente tem que observar muito atentamente essa partida, porque caso uma classificação provável do Brasil venha, o nosso adversário vem daí. Eu acho que uma vez os argentinos, acho que inclusive eles conseguem um 2-0, um jogo ali complicado, mas que eles estão mais prontos, com mais casca para esse nível de partida. Então, na real, eu vislumbro um Brasil e Argentina na semifinal, e aí a gente falaria de algo muito interessante e histórico. Bom, vamos ficando por aqui, os jogos já começam daqui a pouco, primeira partida. Vai ter vídeo hoje mais tarde, depois que eu chegar do trabalho, então só vai ser à noite. Conto com a presença de vocês. Se você está chegando por aqui agora, compartilha o vídeo, comenta os demais. Comenta o que você acha dos jogos, deixa seus palpites aí, acho que é uma boa. Palpite para Brasil e Croácia, palpite para Holanda e Argentina. Valeu, tamo junto, tchau.